Agora estamos gravando. Boa noite, pessoal. Oficialmente, a nossa primeira aula de sustentabilidade. Estou colocando a tela e quero que vocês me confirmem se vocês enxergam a minha tela de apresentação. Sim, tá ok. Boa, professora. Bom, então vocês se enxergam aqui, Sim, tá aqui aparecendo. ao lado e a minha tela de apresentação normal. É isso? Sim. Tá, eu vou manter sempre a nossa tela assim, eu quero que vocês também me confirmem se vocês conseguem enxergar bem dessa maneira, porque pelo menos desse jeitinho eu consigo saber com quem que estou falando, conforme vocês vão tendo perguntas. Bom, bem-vindos a todos. A nossa disciplina é sustentabilidade e nós temos uma empreitada muito legal nesse semestre. Meu nome é professora Fernanda, um nome bem difícil no meio, Fernanda Quesseroane Lemos. Eu sou professora de sustentabilidade no mestrado profissional em administração de empresas. Não sei se todos conhecem o mestrado, mas temos vários professores na graduação que dão aula para o mestrado. E eu queria agora iniciar com vocês uma pequena dinâmica para a gente se conhecer um pouquinho. Falando nome, idade, experiência profissional, se já teve, se está trabalhando, não. O que vocês querem fazer, o que vocês gostariam de ser, e o que vocês pensam sobre sustentabilidade. E, por último, eu já falei só o meu nome, mas, por último, eu me apresento também com todas essas características para vocês saberem um pouquinho mais de mim. É uma pequena dinâmica só para a gente aquecer a nossa noite, ok? Bárbara, você começa? Pode ser, professora. Meu nome é Bárbara, tenho 19 anos. Experiência profissional, eu trabalho numa empresa há 3 anos, sou auxiliar administrativa e trabalho na parte operacional da empresa. O que eu gostaria de fazer e ser? Como eu estou fazendo administração, eu queria mesmo era abrir uma empresa e começar a administrar meu próprio negócio. E o que eu penso sobre sustentabilidade? Eu acho que sustentabilidade, no que eu penso, seria umas atividades humanas que a gente tem por meio que suprir as necessidades que os seres humanos precisam, né? Que eu acho que é basicamente isso, sustentabilidade. Tá legal. Muito obrigada, Bárbara. Vamos lá, Nada. Bruna. Boa noite, me chamo Bruna. Eu faço estágio, né, na área de administração num escritório de auditoria. Tenho 1 ano e pouquinho já. Bruna, Bom, quantos anos você tem? Ai, Bárbara desculpa, também. eu tenho 19, eu faço 20 agora no final do ano. Que A dia, gente tem a Bruna? mesma idade, as duas, são uma Tá. da sala. Que dia que Eu você faz faço no- aniversário, Bruna? Eu faço dia 28 de novembro. Tem um tempinho ainda. Tá legal. Bom, o que eu quero ser? Bom, eu ainda não sei exatamente, porque a gente sabe que a administração é uma área muito ampla. Então, eu tô vendo agora mais ou menos a área que eu quero cursar, enfim, posteriormente, mas ainda nada certo. E o que eu penso de sustentabilidade? Bom, eu acho que é um tema muito importante, né, que tinha que ser mais discutido, principalmente atualmente, nos tempos que a gente está vivendo. E é legal também pensar sustentabilidade quando a gente fala de empresas, e como que a empresa pode andar sem prejudicar o meio ambiente, né? Então, basicamente isso. Tá legal. Kleber. Olá, boa noite. Meu nome é Kleber, Boa noite. 35 anos, né? Trabalho como auxiliar administrativo, tá? É uma rede de pet shop. Também tenho planos, né, de ter o meu próprio negócio, mas posteriormente pretendo cursar mais outros cursos e tal e obter mais conhecimento, né?
sustentabilidade, Sustentabilidade. desculpa, um pouco nervoso aí, né? Imagina. Aprendendo a inovar aqui algumas coisas. Então, mas eu tanto também por mim é isso aí também, é poder suprir as necessidades do público-alvo. É isso. É Dayula o seu nome? Isso mesmo, professora. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Então, meu nome é Daíula, um pouquinho diferente, né? É igual o meu. Ah, tenho 25 anos, experiência profissional. Na área administrativa, no momento, eu não tenho nenhuma, porque no momento eu trabalho como babá, né? O que eu gostaria de ser? Em relação à administração, eu gosto muito de contabilidade e gestão financeira. São, assim, umas matérias que eu gosto muito. Que legal. Mas o que eu tenho mesmo vontade de fazer é ter minha própria empresa e ser empreendedora, né? Sim, é um sonho meu. Tá legal. E o que eu penso sobre sustentabilidade, assim, no meu ponto de vista, é mais ou menos isso, suprir as necessidades das pessoas, né? Mas pensando no meio ambiente, né? Sem tentar fazer o máximo, sem prejudicar a natureza, pensando nas próximas gerações. E é isso. Muito obrigada, Dayula. De nada. Gabriela. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Meu nome é Gabriela, tenho 20 anos, trabalho em uma empresa de auditoria, sou assistente administrativo. Eu ainda também estou igual a Bruna, ainda estou buscando assim, o que eu quero fazer, não tenho nada ainda em mente. Mas o que eu acho de sustentabilidade, eu também acho que é suprir as necessidades, né? Tipo, em geral, reciclável, essas coisas. Tá legal. Gustavo. Oi, boa noite. Estão ouvindo? Sim. Bom, meu nome é Gustavo, eu tenho 23 anos, eu sou vendedor de informática e o ramo que eu pretendo ingressar pode ser para estágio, sei lá, enfim, é na parte da controladoria da empresa. Eu gosto muito da parte financeira, tanto que as matérias que eu me identifiquei mais na faculdade foi... me identifiquei tanto que eu esqueci. Jesus. Tá nervoso? Calma, fica tranquilo, toma um copo d'água. É finanças, contabilidade. Matemática financeira, lembrei. Lembrei, a parte de uma das matérias que eu mais achei bacanas foi matemática financeira. Então, vendo da forma que eles trabalham, né, já pude acompanhar de perto da forma que uma empresa trabalha na parte da controladoria, eu gostei bastante. Eu acho que sustentabilidade é uma coisa que ela é essencial, principalmente no crescimento populacional que nós vamos tendo anualmente, porque ensina que as empresas têm que trabalhar de forma limpa e sustentável, já que se começassem a trabalhar desde quando começaram mesmo, né, desde a Revolução Industrial, nós não haveríamos mais recursos para poder trabalhar. E, inclusive, todo tipo de recurso, né? Então, eu acho que sustentabilidade ela é essencial para o funcionamento e para a saúde também de toda a população. Muito legal. Nossa, vocês são muito interessantes. Eu tô adorando conhecer vocês. Isabela, vamos lá? Oi, boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, professora, meu nome é Isabela, eu tenho 19 anos, no momento ainda estou buscando uma experiência profissional, um trabalho, e o que eu gostaria de fazer, eu tenho em mente, é que até agora a única disciplina assim, que me chamou mais atenção referente ao curso que eu venho fazendo é gestão de pessoas. Eu estou com essa ideia fixa na cabeça, até agora eu acho que é a única disciplina que eu mais me destaquei, que eu mais gostei de fazer. E acredito e espero que eu possa fazer uma pós nisso.
E o que eu penso sobre sustentabilidade é que eu acredito que ela, além de englobar aspectos ambientais, também sociais, e como o Gustavo falou, é muito importante nas empresas, até para garantir um clima organizacional melhor entre as pessoas e entre todos os membros. Tá legal. Isabela Ferreira. Olá, boa noite, professora. Tá me ouvindo? Sim, tá baixinho, mas a gente tá te ouvindo. Ah, tá. Meu nome é Isabela, também tenho 20 anos. Eu trabalho numa empresa de tecnologia na parte de assistência técnica. O que eu gostaria de fazer, eu penso em abrir meu próprio negócio, junto com a minha mãe, por isso que eu escolhi a administração também. E o que eu penso sobre sustentabilidade é que a gente precisa, em todas as empresas, até mesmo em casa, a gente precisa preservar o meio ambiente para a gente ter recursos futuros. E isso é muito importante. Eu acredito que todo mundo pense assim desse jeito, para manter o meio ambiente. E é isso. Você falou uma coisa super interessante, até em casa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso papel como agentes de sustentabilidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Janiele, acertei o seu nome? Isso mesmo. Boa noite, meu nome é Janiele, tenho 25 anos, atualmente trabalho na Drogaria São Paulo, sou balconista. Desde o início do curso eu pensei muito em trabalhar na área de recursos humanos, ainda não descartei a ideia, mas eu passei muito a gostar da área de cálculos, né, matemática financeira, contabilidade, foi uma das matérias que eu gostei muito também. Em relação ao que eu penso a sustentabilidade, eu penso que é uma forma da gente agir, né, para melhoria do meio ambiente, que a gente tem visto aí que muitas empresas, antigamente, antes de falar-se tanto disso, havia muita poluição, desmatamento e tal, então eu acho que é um assunto que é de suma importância debatê-lo mesmo. Legal, Camila. Camila, Oi, professora, boa noite. boa noite. Tudo bem? Meu nome é Camila, tenho 30 anos, sou assistente administrativo em uma empresa que fornece mão de obra elétrica e mecânica. Eu também penso em, assim que concluir a graduação, em abrir o meu próprio negócio, e ainda tenho dúvidas em qual ramo ingressar, no que fazer. E o que eu penso sobre sustentabilidade é que é cuidar e utilizar o que a gente tem, né, buscando preservar sempre o meio ambiente da melhor maneira possível e pensando também nas próximas gerações. Acredito que isso seja muito importante. Realmente é. Letícia. Boa noite, professora. Boa noite. Meu nome é Letícia, tenho 21 anos. Atualmente eu estou como estagiária numa empresa de telecom. Eu gostaria de seguir nessa área em projetos. E o que eu penso sobre sustentabilidade é quando a empresa faz algo em prol do cliente, mas pensando no meio ambiente também. Legal. Vamos lá, Luana. Olá, professora, boa noite. Me chamo Luana, né? Tenho 21 anos. Atualmente eu trabalho no setor financeiro de uma empresa de engenharia civil. O que eu penso em fazer? Eu penso em empreender meu próprio negócio. E o que eu penso de sustentabilidade é suprir as necessidades das pessoas, né? Sempre preservando o meio ambiente. Acho que é isso, professora. Legal. Milena? Boa noite, meu nome é Milena, eu tenho 20 anos, eu trabalho na área financeira de uma construtora incorporadora. Eu gosto dessa área, eu queria seguir nessa área financeira fiscal, e sustentabilidade para mim é cuidar do planeta ao mesmo tempo que a gente cuida do nosso negócio, para crescer o negócio sem prejudicar o meio ambiente. Legal. Miriam. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora.
Me chamo Miriam, tenho 35 anos, eu trabalho na área comercial da empresa Local Web, que é uma empresa de tecnologia. Eu faço curso de administração não pensando em abrir um negócio nem nada, mas para ter um curso superior, né? Eu já tentei algumas áreas que acabou aí não dando certo. Eu fiz tecnólogo em marketing, mas achei um curso muito incompleto. Fiz história, mas não me formei. Fui até quase a reta final, mas não me formei. E comecei em contábeis na Unib, mas a contabilidade estava me deixando louca, e aí eu fui para ADM e agora eu vou até a reta final. Né? Não pense em seguir carreira, fazer pós, mestrado, nem nada, só quero me formar mesmo e ter um diploma, um curso superior, e seguir na minha área mesmo, que a área comercial é o que eu gosto, é o que eu sempre fiz, o que paga minhas contas, enfim, é o que cuida aí do futuro. Para mim, sustentabilidade é como no filme Lorax, eu não sei se todo mundo já assistiu esse desenho animado, que ele é bem legal, ele faz a gente refletir um pouquinho, né, que eu acho que uma empresa, independente do que ela faz, ela precisa pensar em um todo, né, tanto na matéria-prima, quanto nos resíduos que ela joga na sociedade. Então, é uma visão de um todo, tanto uma empresa, quanto uma pessoa em casa, enfim, é um todo. Tá legal. E você tá gostando do Tô curso, amando, Miriam? amando. Quando eu mudei para ADM, eu vi que era. E até um ponto. Quando eu mudei para ADM, cada aula que ia passando, eu vi que era o que eu deveria ter feito desde o princípio. Eu cheguei em São Paulo em 2005 e eu queria fazer ADM, só que aí um amigo de trabalho disse assim: só faz ADM quem não sabe o que quer fazer da vida. E aí, por conta. Isso é uma... Oi? Isso é uma mentira muito Verdade, grande. mas você acaba absorvendo algumas verdades como algumas mentiras como verdade. E aí você sai do seu foco por conta de alguns comentários. E aí eu rodei tanto para descobrir que o que eu amava era isso mesmo, era matemática financeira, era, enfim, toda essa parte de cálculo. Às vezes a gente surta, fica doido com cálculo, mas exatas é a minha grande paixão. Eu gostei, sim. Estou gostando muito e vou até o final. Legal. Vamos lá, Patrícia. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Patrícia, eu tenho 25 anos, eu trabalho no Poupa Tempo, com atendimento. Eu ainda não sei o que eu quero fazer em administração, mas eu acho que é um curso muito amplo e eu quero descobrir. E para mim, sustentabilidade é uma responsabilidade social da empresa e pessoas com o ambiente que a gente vive. Tá legal. Rayane. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rayane, tenho 22 anos, trabalho em um supermercado, trabalho no departamento de trocas, não é exatamente na minha área, né, da administração, mas é que eu concluí no curso, o meu foco é fazer uma pós, é a curto prazo, né, fazer uma pós. Depois, futuramente, a longo prazo, eu quero abrir minha empresa, né? Quero ter o meu próprio negócio. Após concluir, sempre prefiro estar estudando, sempre aprimorando, para não atrofiar o cérebro, né? Que tem que estar sempre estudando, então, trabalhar um pouco a mente. Que eu gosto, né? Ficar muito parada, às vezes, não dá certo, não. Fica muito... A minha mente precisa estar sempre estudando, na verdade. Aí, o que eu penso em sustentabilidade, como a gente tem isso em todos os âmbitos que a gente vive, tanto na televisão, nos jornais, é algo frequente que precisa realmente ser levado a sério. Mas a gente vê que são poucos, ainda é a minoria, né? Que leva a sério algo tão importante, porque pode ser não a gente, né, nossa geração, nem essa geração que está vindo, mas futuramente pode ser que realmente falte o que a gente tem em abundância hoje em dia. Então, é importante levar esse pensamento, claro, para dentro da empresa, sim,
mas conscientizar cada um para que futuramente não precise tanto ser dito isso para ser uma coisa natural. Hoje é uma coisa que está tendo, porque é uma coisa fora do normal. Uma pessoa que conscientiza, uma pessoa que trata o meio ambiente com amor, né? Não degride, não joga lixo no chão, não faz bem ao meio ambiente, ela é considerada uma pessoa fora do normal. E tinha que ser o contrário, tinha que ser uma pessoa normal, uma empresa que ela cuida do meio ambiente, ela já tem uma credibilidade boa, porque ela cuida do meio ambiente. Isso, futuramente, tem que ser algo normal, coisa natural. Todo mundo, dentro da empresa, precisa ser consciente. Não adianta só o administrador. Isso tem que vir dentro de casa. Tem que vir desde pequeno, saber que o meio ambiente é algo que depende de cada um de nós. Então, isso que é importante. Porque quando você chegar numa empresa, você vai ter funcionários que vão saber conscientizar, não vão saber desperdiçar materiais, vão jogar lixo em cada um do seu lugar. Então, é algo que hoje não tem valor ainda, que eu acho que ainda não tem, que é a falta de respeito com o meio ambiente é muito grande. Então, é uma matéria que realmente precisa ser muito mais levada a sério, que eu acho importante. Só isso. Muito obrigada, Rayane. Ricardo. Boa noite, professora. Boa noite. Então, me chamo Ricardo, eu tenho 23 anos. A minha experiência profissional hoje, eu trabalho na parte do administrativo de uma distribuidora de cosméticos. E, bom, o que eu gostaria de fazer, na verdade eu sou muito fã na área de automotiva e tudo mais, assim, essa parte toda de carros e tal, eu gosto muito. Então, eu tenho a vontade de, quando terminar a faculdade, até às vezes abrir um negócio com isso, ou alguma coisa de comércio, ou algo do tipo relacionado com isso, como alguma coisa da internet, ou algo do tipo, assim, como e-commerce também, ou até mesmo até YouTube e redes sociais, né? E o que eu penso sobre sustentabilidade, além da parte de, né, sustentabilidade seria a economia dos recursos e tudo mais, e coisas assim dessa forma, também penso que, tipo, a sustentabilidade está envolvendo o nosso tempo, né, o tempo que a gente gasta com as coisas, o tempo que a gente pode desperdiçar, ou o tempo que nós, por exemplo, conseguimos fazer uma tarefa, e quanto nós poderíamos melhorar isso, quanto a gente poderia, tipo, otimizar esse tempo, e conseguir fazer de uma forma mais sustentável, tipo, conseguir, sabe, otimizar de uma forma que você não perca tempo, né? Além dessa área toda de recursos, eu acho que sustentabilidade vai também do tempo que a gente faz as coisas, ou executa tudo, enfim. Tá legal. Roberta. Roberta. Tá me escutando? Agora sim. Gente, tô falando, já tem meia hora aqui. Eu tava com fone, eu tirei aqui do computador, então agora tá ok. Seguinte, boa noite, professora, boa noite aos colegas. Meu nome é Roberta, tenho 21 anos. Iniciei um estágio na área comercial aí no finalzinho de fevereiro para março, ou seja, bem no início da pandemia. Então, meu trabalho está sendo até hoje um desafio, né, totalmente remoto. Nunca tinha trabalhado assim antes. Comecei a trabalhar lá com os meus 15, 16 anos, comecei com recepção, depois fui para auxiliar administrativo. Foi daí que veio a necessidade de fazer, né, ingressar no curso para poder entender e ter um discernimento dentro da área, né? Mas, assim, dentro do curso de administração, eu já me identifiquei logo de cara com matérias relacionadas a direito. Na verdade, é o que eu gosto muito, então eu penso que depois que eu terminar o curso de administração, eu quero fazer algo relacionado à área judicial. E é isso. E meu plano, né, futuro realmente, hoje estou numa empresa muito boa e quero muito ter oportunidade de crescimento lá dentro. Então, ainda comecei como estágio, meu plano mesmo é fazer carreira dentro dessa empresa.
E o que eu penso sobre sustentabilidade? Eu penso que a sustentabilidade tem muito a ver com as nossas atitudes. Então, eu não sei exatamente se tem só a ver com o planeta, com o sistema ambiental, mas eu acredito que por trás disso está relacionado às nossas atitudes. Então, pequenas atitudes que eu faço aqui, os colegas fazem daí, já contribuem para o conceito de sustentabilidade. É isso que eu penso. Muito obrigada, Roberta. Roberta, foi contigo que eu falei hoje, não foi? Foi, professora, que eu já comecei com eu só vivo no perrengue, né? Aí eu já comecei com o perrengue da universidade, mas já tá tudo resolvido. Era um problema online mesmo do meu portal. E aí eu fui na secretaria e já consegui resolver. Não, tranquilo. Você já viu que você acabou de fazer parte da chamada, né? Oi? Você acabou de fazer parte da chamada. Sim, sim. Tá nada ao vivo. Já tô mais Rodrigo, vamos lá. aliviada. Já tô mais aliviada. Mas aí eu mandei uma mensagem justamente para não causar nenhum tipo de conflito ou, sei lá, constrangimento na hora da aula mesmo, tá bom? Não, fique tranquilo. Fica tranquila. Rodrigo, vamos lá? Rodrigo? Rodrigo? Pessoal... Oi, professora, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Agora sim. Vamos lá. Agora sim. Boa noite, meu nome é Rodrigo, eu tenho 25 anos. Minha experiência profissional, atualmente eu trabalho como assistente fiscal, numa empresa de materiais de construção. Qual área que eu gostaria de fazer? Bom, eu tenho me identificado muito com a área fiscal, finanças, mercado financeiro, eu pretendo futuramente seguir nessa área. E em relação à sustentabilidade, eu penso que bem que um complemento do que o pessoal falou já, é mais questão de conscientização, tanto das pessoas como responsabilidade da empresa, né, de criar ações, meios para, sei lá, descarte dos dejetos, né, não na natureza, pensar em fontes de energias renováveis, em prol de redução da poluição, descarte do lixo também, reciclagem. Acredito que sustentabilidade seja isso. Muito bom, é isso também. É isso também. Tudo que vocês falaram, todos os temas que vocês comentaram sobre sustentabilidade, tem tudo a ver com sustentabilidade. Nós vamos tratar não só da sustentabilidade, mas de gestão responsável, e vamos fazer isso de uma maneira bem ampla. Bom, vocês já sabem meu nome é Fernanda Kesserouani Lemos. Kesserouani vem do Líbano e a gente teve uma explosão ontem no Líbano, uma coisa muito triste. A minha idade vamos falar assim, é um segredo de Estado, já vou adiantar para vocês. Mas sim, eu sou mais velha do que vocês, um pouquinho. Eu tenho experiência profissional bastante ampla. Eu trabalhei em bancos, alguns bancos, e depois eu virei consultora. E aí eu fui para a fábrica, chão de fábrica, então eu trabalhei com operações, aí depois gestão financeira. Aí eu falei assim, eu saí do banco porque eu não queria mais trabalhar no banco. E no banco eu trabalhei com planejamento estratégico e gestão, e depois na área de marketing, na área de planejamento de marketing. E aí eu falei assim, bom, vamos sair daqui, né? Vamos passar para uma próxima experiência. E aí, mas o banco, no final das contas, não saiu de dentro de mim. Então, dentro da consultoria que eu estava atuando, eu voltei a dar consultoria para banco, na área de gestão financeira. E aí vocês já estão percebendo, puxa, operação, marketing, gestão financeira, planejamento estratégico. Aí, finalmente, em algum momento, o banco saiu de dentro de mim e eu fui da consultoria, ainda dentro da consultoria, eu fui trabalhar para uma rede de televisão e fui trabalhar com a área comercial em diversas cidades do Brasil. E isso foi muito legal, porque foi super diferente e, enfim. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação
Eu sou formada em administração e nessa época eu já estava fazendo pós-graduação em economia. Eu sou apaixonada por economia, então eu tenho um pezinho lá em finanças, um pezinho no planejamento estratégico. E durante esse meio da pós eu resolvi fazer meu mestrado. E aí que vem o samba do crioulo doido, né? Porque eu fui fazer meu mestrado onde? Na engenharia. Fui fazer engenharia de produção, mas na área de economia. Como eu falei para vocês, eu sou apaixonada por economia, então bastante focada na área de inovação. E aonde, em que setor? Agronegócios. Agronegócios, eu falo assim, é a paixão da minha vida. É trabalhar com alimentos, é alimentar o mundo. Que tem tudo a ver com sustentabilidade, tem tudo a ver com tudo que a gente está lendo no jornal. Aí fala um pouco do agronegócio, da sustentabilidade, da floresta amazônica, meio ambiente, alimentar o mundo, não faltar recursos. Então, tem muito a ver com esse setor o qual eu trabalho hoje. E fui fazer meu doutorado em administração. Aí eu voltei para a nossa área mãe, que também é a minha área mãe, eu sou formada em administração, e fui fazer em economia das organizações. De novo, economia na minha vida, mais voltada também ao agronegócios. E agora, bom, depois de... fora, vamos falar assim, fora as empresas, fora a parte dos estudos, eu sempre tive empresa de consultoria própria, então eu sou uma empreendedora. Junto ao agronegócio, dei consultoria para diversas empresas. Atualmente eu ainda dou consultoria. Estou com 2 projetos de sustentabilidade. É coincidência, é uma mera coincidência, porque eu não dou só projetos, não faço só projetos na área de sustentabilidade, mas é o que está acontecendo nesses últimos 6 meses aí, nesse ano de 2021, na minha empresa. E dou aula de sustentabilidade para o mestrado profissional em administração de empresas aí na nossa Universidade de Ibirapuera. O que eu gostaria de ser e de fazer? Bom, eu quero continuar sempre sempre estudando, me atualizando, então fazer o meu pós-doc, crescer dentro da minha carreira acadêmica e continuar sendo uma agente de mudanças. E eu encontrei essa forma, vamos falar assim, de concretizar o meu sonho, sendo professora, sendo pesquisadora e consultora. Então, o que eu quero ser é uma agente de mudanças, e é isso que a gente vai fazer, que eu quero trabalhar com vocês durante o semestre inteiro dentro da temática de sustentabilidade. Bom, o que eu penso sobre sustentabilidade, eu acho que é o tema do semestre inteiro. O que eu penso versus o que a gente tem de teoria para respaldar, e eu queria avançar com vocês, então, em relação ao nosso objetivo do nosso curso. Bom, eu quero trabalhar, vamos falar assim, que vocês entendam que sustentabilidade é uma parte integrante de uma estrutura empresarial, ela está vinculada diretamente na estratégia de uma empresa, então é uma coisa que ela tem que ser pensada dentro da estratégia e não só na operação. Então, sustentabilidade não é só descarte, não é só inclusão de recursos humanos, não vamos falar assim, só a parte de negociação ou plantar árvore, ou não descartar, ou não poluir o meio ambiente. Não é só isso, é muito maior do que isso. E também, vamos falar assim, envolver vocês numa discussão de compreensão e desenvolvimento de ações sustentáveis. E a gente tem um desafio esse semestre, que é o seguinte: muitos de nós estão trabalhando em casa, na empresa, alguns não têm ainda estágio, e as coisas estão muito incertas. Então, essa compreensão e esse desenvolvimento que eu vou trabalhar com vocês, eu sempre vou trazer um paralelo entre a nossa vida pessoal, em âmbito da sustentabilidade, versus um pouco do paralelo da vida empresarial. Então, a gente tem o âmbito das empresas e como, vamos falar assim, como sustentabilidade representa nesse mundo, mas a sustentabilidade ela é muito tangível para nós no dia a dia. E, bom, como que a gente vai fazer com que isso aconteça ao longo desse semestre? A gente vai ter
as nossas aulas aqui, tipo, uns fundamentos. Eu quero discutir casos com vocês, então casos reais, e muitas vezes talvez eu traga notícias do dia, né? Talvez nem todas eu coloque imediatamente dentro do portal, porque pode ser que saia uma notícia 2 horas antes da nossa aula e eu só coloque na tela para vocês, e a gente discute a notícia e depois eu coloco no portal. Vão ter casos para vocês trabalharem. Vai ter um trabalho individual que vocês vão desenvolver, e vão ter as nossas provas, que tem a prova integrada e tem a prova AP2. Esse trabalho individual é uma discussão e tanto. Por quê? Anteriormente, a gente poderia pensar num trabalho em grupo, em âmbito de empresa, e fazer um estudo de caso em relação às ações de algumas empresas, e isso é muito relevante. Mas eu queria trabalhar esses estudos de casos em âmbito empresarial, mas eu queria que vocês desenvolvessem trabalhos para trazer na nossa semana da educação sustentável, na nossa semana de responsabilidade social, casos reais da vida de vocês. Por quê? Porque nada melhor do que ser o exemplo, do que a gente incorporar aquilo que a gente está aprendendo. E a minha inspiração para isso, eu tenho eu tenho vários alunos de pós-graduação, mas foi a minha aluna de pós-graduação que está trabalhando com desperdício. Ela faz um trabalho sobre desperdício no mestrado dela, e um dia, conversando, a gente estava almoçando junto, ela virou e falou assim: nossa, professora, sabia que mexendo com essa temática que a gente está estudando, a minha conta de supermercado diminuiu pela metade? E a quantidade de comida que eu jogava fora também. E aí eu comecei a conversar com ela, né, o que acontecia. Então, ela virou o próprio agente de mudança dela mesma e ia ensinar a família dela, não só ela com o marido, mas a mãe, a irmã, e falar assim, a mudar todo o entorno no qual ela vive. E eu acho que uma das coisas da sustentabilidade é que a gente não pode esperar só pelas empresas, só pelo governo, ou esperar também só da universidade, por exemplo, como um agente de mudança, mas nós mesmos podemos nos empoderar, seja para levar para a empresa, seja para levar para a comunidade, para a própria universidade, para a nossa casa, para a nossa vida, para as nossas atitudes. E é isso que faz com que a gente faça toda a diferença, salve os recursos, desperdice menos. Então, faz com que tudo isso que vocês falaram para mim sobre o que é sustentabilidade para vocês se tornem uma realidade. Alguma pergunta? Por enquanto não, professora, tá tranquilo. Por enquanto não também. Tá tranquilo. Bom, pessoal, quando a gente tiver estudos de caso, eu normalmente vou avisar uma aula antes da gente fazer, olha, próxima aula vai ter um estudo de caso, e eu quero que vocês venham com o caso lido e preparado. Por quê? Porque a gente vai fazer um debate. Não adianta chegar aqui e falar assim, agora vocês leem o caso para a gente debater. Não. É como se fosse, a gente vai simular uma aula de pós-graduação. Você vem preparado para a aula. Ou talvez a gente tenha, tempo de ter uma aula só focada no estudo de caso, mas sim, sempre aviso com antecedência. Então, para mim, é muito importante a presença de vocês, ou que vocês vejam o vídeo minimamente depois. Bom, e aí eu deixo questões, vamos falar assim, a gente debate o caso, vai ter questões e vocês entregam online. Toda semana eu vou deixar alguma coisa para vocês lá como atividade, e um prazo para vocês entregarem. Não, vão ter entregas que são mais complexas e vão ter entregas que são bem mais simples. Então, eu vou tentar fazer um balanço para que seja um semestre também sustentável em relação ao tempo de vocês. Tudo bem? Ok. Bom, pessoal, a gente tem aqui o trabalho individual. O nosso trabalho individual, ele vai ser, eu coloquei aqui 100% da prova 1, né, da avaliação 1, não é 100%, porque a gente tem a prova institucional aí que vai acontecer. Mas ela vamos falar assim, o valor que complementa a prova institucional, ou seja, ele é muito importante.
E ele é muito importante por duas coisas, vamos falar assim, por duas coisas relevantes. Porque vocês vão fazer parte de um projeto muito maior, que ele envolve também um outro estado, o estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou incluindo vocês numa ação muito maior, e eu espero que vocês gostem. Assim, a gente vai trocar agora uma ideia sobre o que eu tô apresentando para vocês. E a gente vai, e vocês vão apresentar os trabalhos de vocês no dia 16/10, dia 16 de outubro, que é a semana da educação responsável. Então, a Luciana, assim como outros alunos do mestrado, vão vir fazer mini palestras. Eu estou tentando conversar com um palestrante, então eu estou conversando com alguns, mas vou ver se eu trago. Mas eu quero que vocês palestrem, façam pequenas falas, ou falas até maiores, dependendo, ou falas em grupo, dependendo de como os trabalhos forem caminhando. Em relação ao que vocês estão achando na pesquisa de vocês. E a gente vai caminhar com isso ao longo do nosso semestre inteiro. Como que eu pensei nesse trabalho? Bom, falei para vocês que eu quero ver todos vocês como agentes de mudanças. Então, a minha proposta é que vocês façam um trabalho sobre reuso, desperdício em casa, ou envolvimento da comunidade de vocês, onde vocês, quando eu falo comunidade, eu estou falando vizinhos, colegas, igreja, escola. Escola agora não é tão possível, mas pessoas que estão ao entorno, lugares que estão em torno de vocês. E pensando assim, bom, qual que é o objetivo? Eu vou definir o que é sustentabilidade com vocês, a gente vai trabalhando os conceitos, mas eu queria que vocês trabalhassem um pouco com temas. Aqui eu dei 2, reuso ou desperdício, que eles são bem tangíveis e bem fáceis de, vamos falar assim, de vocês entenderem o que é, mas podem ser outras temáticas também que estão dentro da realidade de cada um. E aí eu quero que vocês definam um objetivo. E falam assim, bom, eu quero, por exemplo, no meu caso, um objetivo que eu tenho de vida, não estou fazendo trabalho, mas é um objetivo de reuso, é o mínimo de descarte possível. Então, eu não sei se vocês sabem o que é reuso ainda, mas logo, logo vocês vão saber que eu vou colocar, acho que um vídeo para vocês, apesar dele já estar no portal, que é a professora Aldara, lá da Universidade Federal Fluminense, o qual a gente tem uma parceria, e ela tem um projeto sobre reuso. Então, a gente vai definir um objetivo de pesquisa, e vocês vão falar qual que é a situação atual. Por exemplo, uma das situações, quando eu fui começar a modificar a realidade sobre o reuso, é que eu acabava descartando muita coisa. E não necessariamente coisas que, vamos falar assim, que estavam ruins, mas coisas que, por exemplo, que poderiam ser reutilizadas. Então, eu uso de uma outra maneira. Seja, por exemplo, o negócio das máscaras. Então, pessoas que, vamos falar assim, modificaram tecidos, pegaram tecidos camisetas que não iam mais usar e fabricaram máscaras. Esse é um tipo. Pegar a garrafa PET e transformar em, vamos falar assim, em vaso para fazer horta. Mas não é só isso. Por exemplo, uma das coisas que logo que a gente entrou em quarentena, eu percebi que eu não utilizava a batedeira que eu tinha em casa. E a batedeira estava perfeita. Tudo bem que é uma batedeira desde a minha época de faculdade. Ou seja, faz bastante tempo que ela está lá, né? Mas ela está perfeita e está funcionando. E aí, o que eu fiz? Você vai falar assim, você doou. Não é uma doação. Doação é diferente de reuso. Mas sim, eu dei para uma pessoa que ia utilizar a batedeira. Ela estava perfeita. E eu perguntei, você aceita? Ele falou assim, não, eu aceito de muito bom tom. E ótimo. Então, assim, essa pessoa, ela deixou de consumir um recurso desnecessariamente. E eu deixei de descartar. Então, essa é uma ação de reuso.
Então, assim, qual que é o mapeamento da situação atual? Por exemplo, da casa de vocês, da igreja, dos vizinhos. Então, e aí vocês vão começar a conversar ou a perceber e a fazer anotações. E aí vão delimitar o quê? Um plano de ação para mudança. Então, por exemplo, pegando o exemplo da Luciana, ela começou a ver, a estudar o que era o desperdício e a ver quais eram os objetivos de redução de desperdício e quais os destinos que podiam ser. E ela olhou para a casa dela e falou assim, não, eu estou gastando muito com alimento e jogando muito alimento fora. E aí ela começou a fazer um plano de ação em relação tanto às compras com que ela fazia, quanto, vamos falar, a forma como ela cozinhava. E aí, como ela reutilizava no sentido de assim, puxa, não é que você cozinhou e depois aquilo que sobrou você joga fora. Não, isso pode virar uma outra refeição. E por aí foi. E aí ela implementou, e aí ela começou a fazer verificação de resultados e depois fazer uma análise desses resultados. Vamos falar assim, essas etapas aqui que vocês podem ver, gente, é o projeto como um todo. Então, assim, isso a gente vai dividir ao longo do semestre inteiro. As entregas, teoricamente, elas são semanais. Eu gostaria que vocês fossem avançando semanalmente e trazendo comentários para a sala de aula e dúvidas. Então, assim, para a nossa discussão. Por quê? Então, eu vou abrir um espaço para a gente debater sobre as dúvidas que vocês têm ou não, e eu quero acompanhar com entregas parciais o desenvolvimento desse trabalho de vocês. Para a V1, a gente vai ter o quê? As entregas, vamos falar assim, vai ter que ter as etapas 1, 2 e 3 cumpridas. Então, a avaliação 1, eu vou verificar metade do trabalho. E aí, depois, o que eu quero que vocês tragam para a semana que, vamos falar assim, logo, praticamente uma semana depois da prova integrada, a gente vai ter numa sexta-feira, vamos falar assim, o dia da responsabilidade social, da educação responsável. E eu queria que vocês já trouxessem um pouco da implantação do plano de ação, testassem, pelo menos, para poder mostrar para as pessoas o que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo, a proposta interessante que vocês estão trazendo de modificação do mundo no qual vocês estão inseridos. Inclusive, para quem está trabalhando dentro do próprio da empresa, pode fazer na empresa se isso for permitido, não é um problema. Bom, e aí depois a gente, aqui eu coloquei a apresentação do trabalho completo na Semana da Responsabilidade, mas teve uma alteração aqui de data. E, enfim, tanto a entrega 1, que é a prova 1, ela vai ter uma entrega por escrito formal, e vocês vão ter data para isso, quanto a entrega 2. Na entrega 2, que também vai valer bastante da nota de vocês, embora tenha a prova 2, eu gostaria que vocês gravassem um vídeo. O que vocês acham dessa ideia? Um vídeo curto, como se fosse um post de YouTube. Pessoal. Professora, por mim, tudo bem. Para mim, tranquilo também. Professora, Oi, boa noite. Eu gostaria de, só para me ver se eu entendi legal, como eu trabalho na rede Pet Shop, que eu tinha falado e tal, etc., e agora fui transferido para uma outra loja, né? Onde que, pelo que eu entendi até da matéria, se eu não me engano, o 5S, que a gente já estudou bastante, acho que a galera entende aí também, acho que se engaja aí na matéria, né? Que fala também aí de, dentro de uma empresa, a limpeza, fala de organização e coisa e tal. Eu acho que esse trabalho aí, eu poderia estar fazendo, não sei, é uma opinião que eu estou pedindo, pode estar fazendo essa nova etapa no meu trabalho, será que engaja legal? Poderia ter uma implementação de Six Sigma, que é o 6S, né? Que é uma gestão de qualidade total. Sim, é uma metodologia válida e ela é bastante eficiente, mas tem a questão de qual problema que você vai tratar.
e como que você vai linkar esse problema com a sustentabilidade. Mas perfeito, como metodologia, você utilizar o sistema de qualidade. É ótimo. Sim, porque, assim, eu vou pegar, vamos dizer que, como se fosse um projeto aí do chão, né? Porque a empresa lá o gerente teve que estar indo para um outro lugar onde eu estava, né? E onde que eu estava fazendo a administração em si do local onde eu estava, tive que vir para essa outra loja, mas, porém, ela não tem como que eu posso dizer, uma organização desde a limpeza e etc. E aí eu poderia estar engajando esse projeto aqui que eu estou vendo na própria empresa, entendeu? E como eu tenho carta branca administrativa pelos próprios donos, eu acho que seria interessante. Sim, pode ser interessante. Pode ser interessante. Você só vai ter que ter um objetivo em prol da sustentabilidade. Ok, então. Vamos nos falando. Muito obrigado. Sim. A gente vai desenvolver esse objetivo entre todos nós, né? Então, por isso que serve, vamos falar assim, esse fórum aberto para discutir quais que são os objetivos de vocês e como que eles vão se cruzando com a sustentabilidade. Bom, dentro dessa, eu fiz uma pequena, vamos falar assim, abertura para vocês, mostrando quais são os principais objetivos e tentando conhecer um pouquinho vocês, o que vocês pensam, não. E agora eu vou começar a falar sobre os principais fundamentos da sustentabilidade. Então, o que eu espero dessa aula e da próxima, na verdade, porque eu quebrei ela em duas, é que vocês entendam o que é sustentabilidade, responsabilidade e ética. Eu acho que esse é o tripé que eu queria que vocês entendessem nessa aula. E também essa identificação dos principais atores, os seus papéis, e como que a gente adapta esses principais direcionadores da gestão responsável na empresa, na vida, na casa, na comunidade, na igreja, na faculdade, como que a gente enxerga isso, não como uma coisa que é de responsabilidade do outro, mas como que a gente enxerga sustentabilidade, responsabilidade e ética como parte de um todo, e como parte do mundo onde a gente vive, o qual a gente vamos falar assim, ator responsável por tudo isso. E lidar com os obstáculos, as críticas, a repressão, a gestão responsável. Bom, contexto geral da gestão responsável. A gente fala que ele é um bichinho meio estranho para algumas empresas, pessoas e entidades. É uma discussão que hoje, quando eu falo hoje, este ano, ela emergiu com uma força muito grande no Brasil, por conta das críticas à questão ambiental. Mas, na verdade, o debate sobre sustentabilidade, ele é dos anos 50, 60, né? Então, ele nasce com o Clube de Roma, praticamente, vamos falar assim, o marco legal dele é o final dos anos 60, o qual se estava muito preocupado com o crescimento da população, a escassez de recursos humanos, como vamos alimentar o mundo, as pessoas migrando do rural, no caso nosso do Brasil, migrando de um estágio rural para a cidade, desenvolvimento, consumindo mais, vivendo mais, e será que vamos conseguir? Será que vamos colapsar? Precisamos pensar nas gerações futuras. Então, esses foram os primeiros pensamentos que, vamos falar assim, que emergiram com o tema de sustentabilidade, que não necessariamente se chamava sustentabilidade, não necessariamente se falava em desenvolvimento sustentável, que é a grande expressão de hoje. E essa repercussão ela só vem aumentando. Foi só nos anos 90, na verdade, com a Eco 92, que a gente teve, vamos falar assim, uma repercussão internacional sobre, vamos falar assim, a temática ambiental, em que começou a se pensar na Amazônia, e depois isso foi expandindo para a temática social e para a temática de ética, governança das empresas, e inclusive a financeira. Afinal de contas, não adianta a gente ir para um lado sem pensar nos outros lados. Bom, por quê?
Que exemplos que a gente pode verificar no mundo que levam as empresas, as pessoas a buscarem formas de viver, de trabalhar e consumir de maneira mais responsável? Por quê? Por quê, gente? Por que a gente tenta fazer isso? Para preservar o meio ambiente e o planeta que a gente vive. Mas preservar para quem? Para gerações futuras e até para a nossa mesmo, né? Tá, então, por exemplo, eu não tenho filhos. Eu só estou pensando em mim. Eu não estou pensando na geração futura. Então, eu não tenho que ser responsável, não tenho que ser sustentável, não tenho que ser nada. Não, mas aí você não tem filhos, mas você tem parentes, você tem amigos, você não pensa só em você pensa no próximo e garantir um planeta sustentável para todos. Então, tem a questão do próximo. Então, aqui você está trazendo, Miriam, a questão do, vamos falar assim, de pensar no coletivo. É Sim, isso? Isso, pensar no coletivo. O que mais? E por que uma pessoa, então, fora pensar no coletivo, porque existem muitas pessoas individualistas, vamos colocar assim, eu coloquei um exemplo típico de uma pessoa que só pensa nela. Mas por que outra razão alguém pensaria em preservar o mundo sem ser o coletivo? Sem colocar o coletivo. Vamos pensar um capitalista. A primeira lei do capitalismo é lucro acima de tudo. Sim. Como que a gente pensa diferente disso? Por que não lucro acima de tudo? Vamos lá, pessoal das finanças. Lucro acima de tudo, maximização de lucros. E aí? Estou colocando em xeque o pessoal de finanças. Mas se ele coloca o lucro acima de tudo, ok, é uma visão capitalista, mas ele vai deixar de ter recursos. Então, se ele está pensando em lucro acima de tudo, pode faltar matéria-prima. Por quê? Porque ele só pensou no lucro, mas ele não pensou no meio ambiente. E os recursos que ele precisa de matéria-prima, um dia pode acabar, e aí o negócio dele também pode acabar, enfim. Se a gente pensar numa mineradora e se a gente pensar no agronegócio, você está certa, Miriam, porque uma hora as coisas esgotam. E se a gente pensar numa empresa de serviços? Eu não sei, Tem que eu tô provocando vocês. Não é a Miriam que precisa só responder, eu estou perguntando para a sala inteira, gente. Uma coisa que você falou, assim, uma empresa de serviços, né, professora? Eu acho que seria relacionado ao seguinte: se o cara só pensar no lucro, e esforçar o máximo do máximo de todas as pessoas para oferecer um serviço para todo mundo e tudo mais, você concorda comigo que uma hora ou outra esse cara vai ficar sem aqueles funcionários ou sem manter a mesma qualidade, porque as pessoas vão começar a ficar se esgotando e, tipo, ele não tá pensando no próximo, ele só tá pensando nele mesmo? Ele só está pensando no lucro, ele não está pensando no aspecto social. Não. E ele, pelo menos até então, assim, a gente não colocou a questão do serviço dele, porque a gente não sabe o que ele faz na questão ambiental, mas que faz parte também. Sim, ele tem que sempre... As empresas precisam pensar no, vamos falar assim, no balanço. E aí, voltando para a primeira do pensar no próximo. Tudo bem. Uma pessoa pode não ter a segunda geração, né? Não pode ter a próxima geração. Mas ela, vamos falar, ela vive socialmente. Ela tem amigos, ela tem vizinhos, ela tem parentes. E não é a questão do mundo para o outro, mas é a questão do mundo com o qual ela convive. Vamos falar assim, no próprio bem-estar que ela está assegurando para a vida dela. Porque o que acontece, gente? Sustentabilidade também é a constituição do quê? De um presente à prova, vamos falar assim, de um futuro à prova do presente. Ou é um presente à prova de futuro? Esse é um tema de um filme, na verdade, gente. É um documentário que deveria ter sido lançado esse ano. Eu vou mandar depois para vocês os trailers deles, que eles filmaram em Amsterdã e no Brasil. É bem legal. Eu cheguei aí na pré-estreia e eu queria que vocês assistissem esses trailers. Eu acho que foram divulgados no site da Unib. É um presente à prova de futuro. A gente construir um presente
o qual ele sobreviva no futuro. E aí nós temos muitos desafios para isso. Ok. Então, a gente tem os motivadores externos e a gente tem os motivadores internos, e a Miriam falou um deles, que é o quê? Os valores das pessoas. Então, puxa, uma pessoa ela pode não ter a perspectiva de um futuro, vamos falar assim, de uma futura geração. Tem muitas pessoas que não querem ter filhos. E isso não é pecado mortal para ninguém. Mas elas têm valores internos, valores como ética, valores como a responsabilidade, o qual elas, vamos falar assim, como cidadão do mundo. Então, não é preciso só pensar no próximo, mas pensar naquilo como que você é como pessoa. E vamos falar assim, a própria sustentabilidade, pensando assim, puxa, qual que é o teu papel perante o meio ambiente, perante o ambiente social e perante o financeiro? E como que tudo isso se encontra? Sustentabilidade, ela está relacionada com esses três pilares que eu falei, então, questões sociais, ambientais e econômicas, que ameaçam o bem-estar e até mesmo a sobrevivência das gerações futuras, e também da nossa própria geração. Ou vocês acham que sustentabilidade já não é um tema do nosso presente? Ela não é a próxima geração mais, gente. Ela é a geração no qual vivemos. Por que eu falo isso? Eu não sei se vocês acompanharam o que aconteceu na Austrália no ano passado, os furacões que tem, os desastres que a gente está tendo, as queimadas na Amazônia. A gente tem uma parte dessas queimadas que são ilegais, mas a gente tem uma parte dessas queimadas que são espontâneas. Então, a gente tem o degelo. Então, tem vários fenômenos, como o aquecimento global, que eles vão depredando a nossa qualidade de vida atual. O que vocês pensam sobre isso? Professora, o período que aconteceu aquelas coisas na Austrália, para mim é bem intenso, porque nesse mesmo período meu filho estava lá, né, e meu filho é menor de idade, e aí eu ficava toda hora, todo momento, acompanhando todas as notícias, o clima, o tempo, e era bem intenso. E aí eu fui atrás para ver, para descobrir o porquê, né, desses fenômenos, enfim. E aí eu vi que a camada de ozônio, é a camada de ozônio? Acho que é a camada de ozônio. Lá na Austrália é onde ela meio quebrada, digamos assim. Parece que tem um furo lá, um negócio assim, e é bem ali, então por isso que acontece esses acontecimentos climáticos. E aí você fica pensando, né? Acontece ali, acontece lá, aí nos Estados Unidos acontece algumas coisas, cada ponto do planeta vai acontecendo aos poucos, isso hoje. Mas daqui a alguns anos a gente pode ver isso acontecendo no planeta todo, e aí dá medo e é aterrorizante, é bem aterrorizante, né? Você saber que pode ser geral. Aqui no Brasil a gente está meio que mais seguro porque não acontece nessa escala, mas você vê que a cada ano que passa, o verão é mais forte, o inverno começa a deixar de ser inverno, né? A gente passa por climas mais quentes em pleno inverno, e aí você vê que a cada ano que passa a situação do planeta está pior. E aí até eu, que não tinha muito costume de separar lixo em casa, já tenho acho que 1 ano e meio, mais ou menos, que comecei a fazer a separação do lixo, e não jogo nada que é reciclado no lixo orgânico, né? Mas é um hábito que você vai melhorando. Muito bom. Mais Eu algum acho comentário? Vai, eu Gustavo. eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe, né? Em 2018, a gente viveu uma crise hídrica muito grande, onde teve um racionamento muito forte de água e alguns lugares ficaram sem água durante 18, 20 horas por dia ou até alguns dias, né? Então, isso foi decorrente à falta de chuva que o estado de São Paulo passou durante muito tempo. Então, assim,
Isso é uma coisa para a gente ver, porque o Estado desperdiça muita água, né? A gente tem muito desperdício de água. E o tratamento de esgoto nosso ainda não é um tratamento tão bom assim, não é um tratamento tão eficiente, embora nós temos boa parte do esgoto tratado. Então, assim, desses temas de sustentabilidade, que é o desperdício da água, que mais marcou foi essa falta, foi essa crise hídrica que a gente passou aí, que foi bem, bem apertado mesmo. Sim, foi um dos exemplos. Mas a gente tem muita gente que passa fome. A gente tem muita gente que não tem acesso à rede de esgoto, como você falou, Gustavo. Então, assim, não tem acesso à água potável. Aqui em São Paulo, estado de São Paulo, nós somos privilegiados. Nós somos um estado o qual tem uma rede de esgoto não perfeita, mas bem ampla. E não só de esgoto, mas acesso a estradas, às ruas. Mas ainda assim, tem muitas famílias que não têm água encanada. E isso é muito sério. Isso é uma coisa muito importante para, vamos falar assim, para a qualidade de vida da população. Bom, A economia de... Desculpa. Pode falar, Kleber. Só para ver se está certo com o meu pensamento. A economia de energia também, ela se engaja também? Sim, claro que sim. Não só a economia de energia, mas também a questão da energia renovável. Então, um exemplo de energia renovável que a gente pode dar, ou de economia de energia, ou de uma questão de responsabilidade ambiental, aí é o uso do carro. Como a gente usa o carro, para que a gente usa o carro, que tipo de combustível estamos utilizando dentro do nosso carro. Vocês notaram que nesse período de pandemia e pós-pandemia, o ar de São Paulo melhorou? Sim. E saiu várias matérias falando sobre isso, que a poluição diminuiu, né? Tá voltando, porque o pessoal tá meio que voltando à rotina, e aí a poluição tá voltando, mas teve uma queda bem brusca, né? E aí, assim, teve até no centro. Aí a gente tem a questão da poluição do ar, mas a gente tem a questão da poluição sonora, e isso afeta o ser humano de uma maneira geral. E afeta, consequentemente, o trabalho das pessoas, a maneira como as pessoas trabalham, em termos de nível de concentração, e, consequentemente, a parte de finanças. Porque se afeta o trabalho, afeta finanças. E o que as empresas também passaram? Aí eu já estou fazendo uma conexão aqui geral. O que as empresas também passaram a ver? Muita gente trabalhou em home office durante a pandemia. Bom, eu continuo trabalhando de home office até agora, praticamente integral. E o que acontece? As empresas viram que sim, as pessoas continuaram trabalhando e bem, muito bem, muitas empresas se adaptaram, rodaram, quando eu falo rodaram, continuaram com as suas operações, aquelas que podiam, e começaram a fazer essa flexibilização. Por quê? Porque o fato da pessoa não ir para o local de trabalho, você diminui gente no trânsito. Você diminui também os espaços necessários dentro das empresas. E isso, então, tem economia de recursos financeiros, perigo na rua das pessoas, no sentido do deslocamento, porque podem acontecer acidentes, redução de poluição sonora, redução de poluição no ar. Então, tem vamos falar assim, tem vários resultados que nós podemos observar com essa experiência, que não foi uma experiência legal, né? Afinal de contas, muita gente ficou doente, muita gente morreu, passamos por um período emocional difícil, porque ficar trancado dentro de casa não é uma coisa fácil de passar. E quem disse que a pandemia, o Covid, toda essa situação, a gente não pode fazer relações com sustentabilidade? E quem disse que a gente não pode refletir
sobre o estilo de vida que a gente tinha antes e depois, ou como vamos fazer depois disso, vamos falar depois que esse auge todo passar, para ter uma vida melhor. Uma vida melhor não só dentro do mundinho nosso, mas pensando num todo. E isso tudo tem a ver com sustentabilidade. Bom, falando de responsabilidade, a gente tem como função crucial em termos de responsabilidade a questão de como que outros são afetados. Então, ser sustentável é pensar no outro. E quando a gente fala pensar no outro, a Miriam tinha colocado assim, é pensar no próximo. Pensar no próximo, não vamos pensar só no próximo, porque não é uma questão de ser o teu colega, de ser a tua família, mas de como a gente afeta as outras pessoas, as que conhecemos e as que não conhecemos. Então, quando a gente fala o stakeholder, são essas pessoas que, por exemplo, são afetadas por um negócio. Um negócio, ele afeta o acionista, ele afeta o fornecedor, ele afeta os funcionários, ele afeta os clientes. E esses conjuntos de, vamos falar assim, de pessoas que estão envolvidas nessa atividade toda do negócio são denominadas stakeholders. E eu vou dar uma aula só de stakeholders para vocês, para ver como sustentabilidade funciona para eles. E aí, pensando, quem que seriam os stakeholders de uma empresa como a Natura? A gente tem nós que utilizamos, então, pessoas que utilizam, os consumidores, tem as pessoas que, vamos falar assim, que fazem parte da empresa, tem os acionistas, nós temos os fornecedores, e aí, dos mais diversos possíveis, inclusive aqueles que estão lá na Amazônia. Então, a questão da sustentabilidade da Amazônia, ela é pertinente, não só por parte da empresa, da Natura, do posicionamento dela ser sustentável, mas a questão de tudo aquilo que envolve a Amazônia afeta esse fornecedor que manda para a Natura, que fornece para a Natura seus produtos para ela fabricar perfumes, sabonetes e todos os cremes, tudo aquilo que ela faz com esse tipo de produto. E ela fala que ela, vamos falar assim, desenvolve toda uma ação sustentável para que esses fornecedores consigam sobreviver, façam a manutenção da floresta e tal. Agora, a Natura, ela se comunica com o público em geral. Eu não sei se vocês viram uma matéria sobre ela falando para não consumir carne. E aí? O que vocês pensam sobre isso? Eu não vi essa matéria, não. Faz tempo. Eu acho que quando ela fala não consumir carne, ela poderia pelo menos falar assim, o seu consumo de carne, enfim, igual, acho que é nos Estados Unidos que a gente vê na televisão, enfim, nos filmes, eles têm um dia da semana nas escolas que é sem carne, enfim. Será que isso é ético? E aí, já emendando com a próxima fala aqui. Será que isso é ético? Ético, a postura da empresa sugerir? Da empresa, da escola, do Paul McCartney. Segunda-feira sem carne. Ou vamos taxar a carne para que as pessoas consumam menos. Ou que seja qualquer outra coisa. Eu peguei a carne porque já saiu várias vezes na mídia. Mas será que isso é ético? Eu acredito que seja ético, porque, querendo ou não, existem vários estudos, né? Eu amo carne, tá? Mas, assim, existem vários estudos que falam dos malefícios da carne no organismo do ser humano. E, pelo menos uma vez por semana, você abrir mão daquele alimento, talvez seja bom para toda uma cadeia, e não só para mim, não só para minha família, mas vai reduzir um consumo de uma cadeia inteira, enfim, eu acho. Pessoal, agora eu quero a resposta de todo mundo. Quem aqui é ético? Um por um. Acho que depende do ponto de vista de cada um, professora. Por exemplo, do meu ponto de vista, eu vou ser uma pessoa ética em uma certa decisão.
Agora, no ponto de vista da Miriam, por exemplo, ela vai achar que eu estou errado na minha e ela vai achar que a dela tá certa. Tipo, é um dilema que, na verdade, não tem a pessoa que tá com a certeza absoluta. É bem Eu sou subjetivo ética. isso, né? Eu sou ética quando eu separo o lixo, mas eu não sou ética quando eu estou no transporte público muito cansada e tem outras pessoas também, assim, mais cansadas do que eu, querendo sentar. Eu levanto meio que à força, né? Mas nem sempre eu sou ética. É verdade. Ó, eu tenho uma definição de ética pouco filosófica para passar para vocês. E eu acho que ela funciona bem para a gente refletir internamente nas nossas decisões do dia a dia, antes da gente tomar. Ser ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, gente, eu vou dar aula presencial, gravada e vou disponibilizar. Mas eu não vou fazer chamada. Eu não vou fazer chamada. Se vocês quiserem assistir depois, vocês assistem. Se vocês quiserem entregar os trabalhos, vocês entregam. Eu só vou pontuar no último dia. Mas eu estou olhando o que cada um está fazendo. Mas eu estou deixando o espaço em aberto. Mas eu explico a dinâmica da aula. Olha, vai ter estudo de caso, vai ter isso, vai ter aquilo, toda semana eu vou olhar, só que eu não estou cobrando, eu não estou pontuando. Como é claro que eu vou fazer, né? Eu estou fazendo, eu vou fazer. Mas se eu abrisse essa discussão para vocês, vocês fariam os trabalhos? Não precisa responder. Poxa, não precisa responder. É uma questão, eu explico isso dessa maneira, geralmente para as turmas, inclusive de pós-graduação, que é a seguinte coisa. Geralmente, na pós-graduação, eu peço para os alunos fazerem resenha de todo o conteúdo que vai ser dado. Eles entregam a resenha antes da aula acontecer. E aí a pergunta, quando vem a aula de ética, porque nós vamos ter uma aula só sobre ética, gente, então eu também não vou me estender nesse assunto, afinal de contas eu já estou falando demais aqui com vocês, né? E daqui a pouco vocês vão ficar um pouco bravos comigo. Mas se eu não falasse assim, olha, a resenha está valendo pontos, será que vocês fariam? É a pergunta que eu faço para eles. Porque a realidade é que a resenha é para o próprio bem deles, não é para o meu bem. Na verdade, para mim, é quase indiferente se eles entregam ou se eles não entregam. Eu pontuo pelo esforço de cada um, no caso dos alunos de pós-graduação. Mas o que acontece vamos falar assim, com eles é que todo mundo fica, por isso que eu falei, não precisam responder, um pouco desconcertados e dão risada da minha pergunta. Por quê? Porque normalmente existe, vamos falar assim, um esforço, vamos falar assim, uma recompensa pelo esforço. E aí aquela coisa, você recomenda fortemente que, por exemplo, não se sente no banco dos idosos ou não pare na vaga de deficientes físicos, não pode fazer isso, mas se não tiver ninguém olhando, o que você vai fazer? E aí são essas pequenas coisas, e isso quem me ensinou, na verdade, não foi nenhum livro, foi um professor meu, que é filósofo, na graduação, que falou assim, ser ético é você... é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então, assim, se eu não estiver olhando a resenha, eles vão entregar ou não? Se eles prometeram. É obrigatório, mas não vale nada. Falei, eu não vou olhar. Mas eles vão entregar, será? Será que eles vão cumprir o código de ética firmado na primeira aula? Não pode sentar na cadeira, não pode estacionar na vaga de deficiente, o carro. Mas e se não tiver ninguém fiscalizando? A pessoa vai parar ou não vai parar? E aí? Esse é um dilema moral, esse é um dilema ético. E a gente vai discutir sobre isso uma aula inteira, e é bem legal. Por quê? Porque muda um pouco a perspectiva de vida, e vamos falar dos nossos dilemas, o qual a gente passa em situações cotidianas, seja na empresa e seja na nossa vida pessoal.
eu espero que tenha algum impacto, vamos falar assim, na vida e na forma de pensar de vocês. É isso que eu espero. Bom, temas de gestão responsável por campo de interesse. Então, aqui, vamos falar assim, para a gente sonhar um pouco. Então, assim, a gente tem sustentabilidade, a crise global de água, de oceano, como o Gustavo colocou, a gente tem o aquecimento global, a gente tem desmatamento, perda de nutrientes do solo, excesso de população, pobreza, fome, degradação de ecossistema, perda de biodiversidade. A gente tem norma trabalhista na parte de responsabilidade, proteção dos direitos de consumidor, diversidade no local de trabalho, bem-estar da comunidade, práticas de cadeia de suprimentos, então redução, por exemplo, de perda e desperdício, uma boa cidadania, respeito às leis, aí direitos naturais, direitos humanos, desigualdade de renda, governança corporativa das empresas, então, por exemplo, os escândalos que a gente já viu de empresas brasileiras aí na mídia, são exemplos de problemas de governança corporativa, concorrência leal versus desleal, corrupção, ética de mercado. Então, a ética não é só na nossa vida, né, no dia a dia, mas é a ética do mercado, de usar práticas no mercado, e contabilidade ética. Então, assim, prover balanços críveis. Isso tudo vamos falar assim, isso tudo é gestão responsável, é gestão sustentável. Então, aqui eu dou uma dimensão para vocês do quanto esse debate ele é amplo e importante, independente do que vocês querem atuar, independente da área, independente se vocês falarem, não quero administração de empresas, vou fazer engenharia, ou vou fazer direito. Sustentabilidade, gestão responsável está na nossa vida, está nos meandros da nossa vida. E aqui a gente tem só um exemplinho. Bom, quem que faz e como ocorre? Tudo isso é governo, é a gente, são os negócios. Então, está em todos os lugares. E sim, nós somos diretamente responsáveis para ter um mundo mais responsável e mais sustentável. Por isso que o tema do nosso trabalho nesse semestre, eu pensei em como nós, como indivíduos, podemos mudar uma realidade, aquela que vocês escolherem como proposta. Bom, algumas mega tendências e os seus motivadores, né? Desculpa, gente. Desejos e necessidades dos stakeholders, então, o que eles querem, o que as pessoas almejam consumir, por exemplo, o que os fornecedores, o que os funcionários também de uma empresa, o que os acionistas pensam, o que as pessoas da sociedade civil hoje pensam sobre o que é sustentabilidade e a sua importância nos negócios. Novos mercados e business cases, convergências de crise para crises globais, internet e transparência, então, puxa, rastreabilidade, transparência das coisas, e é desde a transparência da gente conseguir rastrear um produto que está vindo, por exemplo, pelo iFood, pela Rappi, ou um que está vindo da China até a nossa mão. E o poder institucional? O poder institucional é o poder das leis. E como que isso influencia na nossa vida e na nossa realidade e na sustentabilidade como um todo. Bom, obstáculos, inibidores, críticas. A gente tem crise econômica e isso gera desculpas. A gente tem a questão dos lucros. O lucro é acima de tudo? Será? A gente tem pessoas que são céticas em relação ao seu poder de mudança e, isso não vai pegar, isso não vai dar certo. Qual que é a diferença que eu vou fazer, que a minha atitude vai fazer perante o mundo todo? Toda a diferença. Inibidores operacionais, eu não tenho como fazer diferente. Tem, sempre tem. Pode ser que seja muito caro, pode ser que seja inviável, mas sempre existe o que ser feito. Uns poucos selecionados, então assim, sustentabilidade para algumas pessoas fazerem, não é para todo mundo. Nem todo mundo é capaz todo mundo é capaz de dar a sua contribuição. E o que a gente chama de maquiagem verde, ou greenwashing, é você fazer errado, mas maquiar os relatórios da empresa para mostrar que você faz certo.
Isso é um inibidor que acontecia bastante e que hoje vem mudando muito. Muito, muito na realidade do mundo. Bom, e aí o exercício que está lá no, vamos falar assim, que já está lá no portal, que é na verdade parte do trabalho de vocês já, puxa, qual que é o problema, vamos falar assim, qual que é o problema do seu ambiente? Então, vamos escolher um ambiente. Quem que são as pessoas que estão envolvidas? Se a gente pensar na nossa casa, puxa, você mora com quem? Você mora sozinho? Você tem um cachorro? Você tem pai, mãe, sobrinho, criança? Quem que vai te ajudar a solucionar o problema? Pode ser que também você esteja na empresa e você conte com os seus colegas de trabalho. Então, o que eu queria que vocês escrevessem? Um papel, né? Então, uma página de Word, não precisa ser a página inteira, vocês vão colocar o título, o nome de vocês, e vão colocar o tema do que vocês estão pensando em fazer. Então, o tema, o problema, qual que é o problema que vocês enxergam? E o que vocês acham que poderia ser a solução? Então, assim, vamos pensar simples em primeiro lugar. E aí, puxa, quais seriam as etapas e o que deveria ser feito para chegar numa solução? Mais ou menos. A gente está começando... É como se a gente fizesse um rascunho. Se vocês quiserem, vocês podem até usar aquelas etapazinhas e fazer um desenho, como se fosse um word art. Como que vocês podem interferir nesse processo? Como que vocês são agentes de mudança? Quando que vocês acham que poderiam ser observados alguns resultados a partir do momento que ações forem tomadas? Aqui não é para vocês implementarem, tá? É só para vocês tentarem entender um problema da realidade de vocês. E eu queria que vocês entregassem, vocês vão entregar até terça-feira da semana que vem, para eu ter um balizamento de aonde vocês estão e eu vou voltar a falar sobre ele. Para finalizar, também coloquei para vocês para vocês lá no site, sobre o cantinho do reuso. Cantinho do reuso, eu queria que vocês olhassem os vídeos do canal. Eu comentei sobre o professor Aldara, o qual a gente tem uma parceria. E eu queria que vocês olhassem primeiro o tutorial sobre o que é o cantinho do reuso, quem é ela, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo. A minha ideia é que a gente implemente um cantinho do reuso físico quando a faculdade voltar. Não sei se esse semestre ou no próximo, mas se for no próximo, que vocês façam parte disso. Se não acontecer nesse semestre, que a gente comece a movimentar, e por isso eu falei dos vídeos, ações vamos falar assim, que a gente poderia mandar para ela, vamos falar assim, para entrar nessa comunidade e para mobilizar outras pessoas. E aí eu queria que vocês pensassem em ideias. Deixa anotado para a gente discutir isso. E, bom, vejam os vídeos, sigam o canal, ela é ótima e está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por permanecerem comigo por tanto tempo aqui hoje. Afinal de contas, esse está sendo um vídeo mais longo, mas agradeço muito a presença e a participação de vocês. Perguntas? Professora, primeiramente eu queria agradecer pela aula também. Eu achei uma introdução bem bacana, gostei muito da senhora, não é puxando o saco, tá? Bom, eu tenho uma questão referente à atividade que a senhora acabou de falar, o exercício. A gente pode ir colocando as perguntas, enfim, que estava aí e ir respondendo? Que perguntas? Não, se a senhora puder voltar no... Isso, exatamente. A gente pode escrever nesses pontos e respondendo embaixo? Pode sim. Pode sim. Da forma como vocês se sentirem confortáveis em estruturar. A gente está, primeiro, Bruna, tentando moldar uma ideia. Depois que a gente tiver pelo menos uma ideia concreta, cada um de vocês estiverem firmes nisso, aí a gente começa a fazer uma estruturação do trabalho. E aí não vai ser com base em pergunta, não, vai ser texto corrido mesmo. Sim, aí envia para a senhora no próprio portal ou por e-mail? Pelo próprio portal. Sim. Ok. Entendi, obrigada, viu? Nada. Professora, eu tenho uma dúvida.
essa questão de escolher um problema, a senhora define como? Qual tipo de problema a senhora quer que a gente pesquise? Pesquise não, né? Que a gente presencie e comece a fazer no trabalho. É um problema de livre escolha de vocês, que vocês vão trabalhar ao longo do semestre inteiro. Pode ser um problema que vocês observem na casa de vocês, então, um dos exemplos que eu dei é a questão do reuso. Puxa, tem muita coisa ali que não é utilizada e que poderia dar um destino diferente. Nossa, eu acho que a do desperdício vai ajudar bastante. Pode ser a questão do desperdício de alimentos. No caso do desperdício de alimentos, quem achar que, vamos falar, presencia isso, existem consequências muito legais de fazer um trabalho de desperdício de alimentos, porque você vai ter a questão de redução de desperdiçar alimentos, você vai ter uma questão financeira que você vai acabar observando, e a reeducação das pessoas que estão ali envolvidas, na forma que elas comem e na forma com que elas compram também. Entendi, tá bom, obrigada. Mas pode ser, inclusive, por exemplo, um problema de a pessoa que pega o carro para ir em qualquer lugar que poderia ir a pé. Pode mudar, vamos falar assim, uma questão de poluição com base em hábitos. Então, tem várias coisas. Eu queria que vocês tentassem abrir a mente de vocês em questões que podem ser sociais, que podem ser ambientais, mas que vocês tenham uma ação, que vocês consigam modificar o ambiente. E não precisa ser só na casa de vocês, pode ser que seja no trabalho, pode ser que seja, vamos falar assim, na turma de vocês. Então, se alguém quiser trabalhar assim, eu vou fazer um trabalho e eu quero fazer, vamos falar assim, as minhas aplicações dentro da turma. Então, seria a questão da faculdade, que agora é tudo online. Tem a questão, vocês podem levar, por exemplo, que agora não voltou a igreja, ou pelo menos muitas delas, mas isso poderia ser levado para uma questão, vamos falar assim, para uma comunidade na igreja, para um bairro, para os vizinhos. São coisas que vocês observam que falam assim, puxa, isso daqui pode ser modificado, e não precisa ser grande. É isso. A ideia que eu quero passar para vocês é que a sustentabilidade, ela é tangível na nossa rotina. Tá bom, professora. Obrigada pela explicação. Imagina, Bárbara. Perguntas? Eu não tenho perguntas, mas eu gostaria de agradecer, adorei sua aula. Olha que eu sou super sincera, viu? Adorei, muito explicativo, assim, muito conteúdo bacana, adorei. Que bom. Que bom, eu fico muito feliz. Kleber? Eu também gostaria de agradecer também. Muito bom a aula, né? Prazer em conhecê-la e espero estar muito bem aí. Eu tenho certeza que nós vamos nos dar muito bem. Eu espero que que vocês sejam menos tímidos nas nossas aulas e que a gente promova debates muito interessantes. E que, no final das contas, a sustentabilidade toque um pouco no coração de cada um. Nessa sala você vai ter prejuízo falando de tímidos, porque aqui todo mundo fala. Quando não fala, vira feira, então... Até demais, né, feira gente? Não falar, não. Feira não, mas a gente pode fazer um debate ordenado. É que é só o começo, professora. A gente está esquentando ainda, voltando das férias. Bom, pessoal, então eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Vou parar a nossa gravação aqui. Obrigada, professora. Só um minutinho. Opa. Obrigado e boa noite. Quando é lenta também.